Então, esse aqui é o exercício 8 da lista 4, tá, de vetores. Então, a pergunta é assim, né? Você tem 2 pontos dados, e aí pede para você encontrar as componentes do vetor. Isso é a mesma coisa que dizer encontrar as coordenadas do vetor, tá? Aqui é coordenadas também. Então, como é que fica? Vamos pegar o exemplo A, né? O exercício A aqui, para trabalhar. Então, eu tenho... É mais fácil de desenhar o ponto, por exemplo, né? Eu tenho aqui que o ponto 1 tem coordenadas 5 e 6. Então, no x eu vou marcar 5, vou distanciar assim 1, 2, 3, 4, 5. Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, estou marcando aqui. Esse seria o ponto P1. E o ponto P2 seria 3 e 2. Então, aqui seria x igual a 3, 1, 2, 3, y igual a 2. Então, seria aqui. Esse é o ponto P2. Tá? E ele fala que o exercício fala que o ponto inicial é P1 e o ponto final é P2. Essa informação é importante para a gente entender o sentido aqui do vetor. Acho que tem uma flechinha aqui, vamos ver se eu vou conseguir usar essa flechinha. Então, tem esse vetorzinho aqui, de P1 até P2, né? Como é que eu encontro as coordenadas, né? Deixa eu só colocar aqui 3, aqui é o 5, aqui é o 2, aqui é o 6. Tá? Como é que eu encontro as coordenadas dos vetores? Prática, de maneira prática, pessoal, basicamente assim, né? O vetor que eu quero estudar é o P1, P2. O que você vai escrever vai ser a diferença das coordenadas dos pontos, né? Então parece assim um abuso de notação, vai escrever assim, abuso de notação, porque a gente não trabalhou com essas notações, então para a gente vai ser um abuso, que é fazer P2 menos P1. E aí ficaria como, né? Ficaria as coordenadas. Aqui fica 3, 2, menos 5, 6. Isso vai nos dar menos 2 e menos 4. Que é uma coisa que faz sentido, né? Os pontos são negativos e tal. E se você for desenhar isso, pessoal, no mesmo plano que a gente está trabalhando aqui, você vai ver que tem coordenadas menos 2 e menos 4. Como a gente interpreta isso, né? Então, x é igual a menos 2, vamos marcar aqui menos 2. E y é igual a menos 4. Então, 1, 2, 3, 4. Então, seria isso aqui, né? Eu tenho esse ponto, esse aqui é a origem, esse aqui é um outro ponto que tem coordenadas menos 2 e menos 4. Então, na hora que eu desenho a flechinha, né, eu desenho a flechinha aqui, tá aqui. O que que acontece? Essas duas flechinhas, elas são flechinhas em posições diferentes, né? Estão em posições diferentes, mas elas têm o mesmo tamanho, a mesma direção e o mesmo sentido. Se eu pegar essa flechinha, deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Provavelmente, como eu fiz manualmente aqui, pode ser que não fique igual, mas a ideia é que elas, né, se eu desenhasse tudo bonitinho, eu consigo copiar uma em cima da outra e elas vão ficar igual, né? Não vou conseguir distinguir uma da outra, tá? Porque elas têm o mesmo módulo, direção e sentido, tá? O que acontece quando vocês encontram as componentes e as coordenadas é que isso é o que a gente chama de vetor posição. É o vetor que sempre parte da origem, né? Porque esses dois vetores, eles são os mesmos. Eles estão representados em posições diferentes, mas eles são os mesmos. Quando eu tenho as coordenadas, significa que eu vou desenhar ele da origem. Aí você precisa de outras informações para saber aonde que ele começa. Eu poderia falar assim, olha, Yasmin, pega o ponto, pega o vetor de coordenadas menos 2 e menos 4 e coloca ele no ponto 7, 7. Aí você teria que pegar, né? Aí eu estaria falando de um representante diferente do vetor, ele estaria aqui e aqui, por exemplo. E aí eu venho e copio esse vetor e colo ele aqui e vai estar aqui. Tá? Mas é só isso. Então, quando você tem as coordenadas, na hora que você vai desenhar o vetor, você precisa de mais informação para saber onde que você vai desenhar, em que ponto que você vai desenhar. Mas você tem esse aqui que chama de vetor posição, você faz o primeiro vetor posição e depois você arrasta para onde você quer. Outro detalhe, pessoal, eu falei aqui um abuso de notação, mas o que realmente está acontecendo aqui, deixa eu trocar
Vou pegar uma outra cor aqui. Parece que está mexendo com dois objetos distintos, né? Esse aqui é vetor e esse aqui são pontos, tá? Mas o que acontece, pessoal, é que quando eu tenho um ponto, esse é o P1 e esse é o P2, coordenadas de ponto e de vetor, né, se confundem, são as mesmas. Então, eu tenho um vetor que tem coordenadas dadas pelo P2, eu tenho esse vetorzinho. Se eu falo assim, desenhe o vetor de coordenadas qual? 5 e 6, 3 e 2. Você vem aqui, marca 3 e 2 e põe uma flechinha partindo da origem. E eu falo para vocês, desenhe o vetor de coordenadas com coordenadas 5 e 6. Você vem, marca o ponto 5, 6 e traça o vetor partindo da origem, tá? Então, você tem esses dois vetores, que a gente chama de OP1, e esse é o vetor OP2. É isso. Então, essa diferença, pessoal, é a diferença desses dois vetores geometricamente. Ó. É o OP2 menos o OP1 dá isso. Então, aqui seria o OP2 menos o OP1. Tá? Mas quando eu falei abuso de notação, porque eu ponho P2 e P1, porque as coordenadas são as mesmas, né? Mas a continha que está acontecendo aqui, para fazer sentido para a gente, é realmente continhas entre vetores, tá? Mas você vai ver, você vai trabalhar também, acho que em alguns livros aparece também, e na prática a gente faz ponto final menos ponto inicial. Ponto final menos ponto inicial. Então você vai querer, se você te der 2 pontos e você quer encontrar as coordenadas do vetor gerado pelos 2 pontos, né? E aí você precisa especificar qual que é o ponto final e qual que é o ponto inicial para você saber o sinal ou o sentido desse vetor, né? Então, por exemplo, na letra C, eu quero calcular P1, P2, né? E aí você faz, é P2 menos P1, e aí coloca as coordenadas aqui, vai ficar menos 5, 5, 0, menos 4, 0 e 3, e você vai obter as componentes do vetor, as coordenadas, que são menos 5 mais 4, menos 1, 5 mais 0, 5, 0 menos 3, menos 3, tá? E aqui seriam as coordenadas desse aqui, né, os componentes desse vetor. Basicamente é isso, no exercício 8, né? Faça o item B aqui, é só fazer a diferença que você vai obter.